Primeiro, assim, agradecer muito pelo convite. Eu acho que é importante esse momento de integração. A gente preparou um material, mas esse material ele vai ser mais um norteador para a nossa fala e para a gente também chegar ao ponto comum, que é a apresentação das inovações daquilo que a gente está buscando fazer dentro do Fundo Nacional de Assistência Social. Vocês poderiam colocar só a apresentação para eu conseguir me nortear também um pouquinho. Mas, assim, eu acho que antes, enquanto coloco uma apresentação, vou fazendo aqui meio que alguns pontos que são importantes e comuns quando a gente fala do aspecto, desse aspecto de retomada, de reconstrução das políticas públicas. No período entre 2019 e 2022, nós tivemos um decréscimo, nós tivemos uma redução drástica de mais de 169% no orçamento público da política da assistência social. Ou seja, você teve quase que uma... E aí é uma palavra minha... você teve quase com a destruição do financiamento público do Sistema Único de Assistência Social. E para os colegas que são estrangeiros, estrangeiros entre aspas, mas irmãos latino-americanos, nós temos muito em comum com a saúde, a política da assistência social, porque a gente tem um sistema, que é a mesma forma que existe o Sistema Único de Saúde, nós temos o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. E esse sistema, ele, assim como o SUS, ele foi muito sucateado durante esses últimos 4 anos. E se eu fizer um processo mais histórico, a partir do golpe de 2016, você tem um processo histórico de defasagem das políticas públicas para o cumprimento de uma emenda constitucional, a 95, que a gente chama da PEC da morte, da PEC da destruição, e aí eu falo muito da linguagem acadêmica, da lógica da construção das políticas públicas, e isso acabou sendo mais sentido nos anos seguintes. A PEC ela foi aprovada em 2016, aí 17, 18 foi um processo muito transitório, mas que de forma efetiva você sente essa percepção a partir de 2019, em que nem SUS, nem SUAS e nem educação eram agendas públicas prioritárias para o governo anterior desse país. Quando há o processo da transição, faz-se uma preocupação para a recomposição orçamentária de todos os sistemas, mas de uma forma muito especial, que eu vou colocar aqui, do Sistema Único de Assistência Social. A gente consegue uma recomposição de 85% para os serviços da proteção social básica e proteção social especial, que, assim como saúde, nós somos divididos por proteção, só que na saúde é por atenção, atenção primária, e a média e alta complexidade. E que também a gente tem a proteção social básica, proteção social especial, e na especial a gente tem a média e a alta complexidade, a depender de como que é feito o processo de acompanhamento e trabalho social com essas famílias. A especial é como se já houvesse o rompimento da garantia do direito. Então, ali você vai trabalhar o ato de proteção a essas famílias. E com isso também, dentro desse processo, a partir de então, você consegue se somar a essa recomposição, mais a recomposição dos programas do Sistema Único de Assistência Social, você tem um aumento de 250% no orçamento comparado com o último ano orçamentário de 2022 para uma transição para 2023. Esse sistema que eu já meio que palavreei para vocês é um sistema que ele vai integrar o campo das políticas públicas de assistência social de forma federativa entre os 3 entes
União, estados e municípios, na perspectiva de dar uma diretriz, dar um comando único, mas com a independência de cada ente federado de realizar e protagonizar a política pública. Mas, claro que a partir das direções, do envolvimento enquanto sistema formativo, sistema de garantia de acesso à garantia de direitos, dentro dessa perspectiva do campo da Seguridade Social. O SUAS e a política da assistência social, dentro do tripé da Seguridade Social, que é saúde, previdência e assistência social, e aí eu digo muito, é a única que não é obrigatória dentro do orçamento público. Tirando o BPC, porque o BPC está na Constituição, ele é constituído antes da Lei Orgânica da Assistência Social em 93, em 88 o BPC já fica constituído, e aí ele ganha essa envergadura como uma despesa obrigatória dentro do orçamento, enquanto o sistema, a quem vai abarcar, acompanhar, ele configura como uma despesa discricionária. Isso é um ponto que também é meio que diferente. Saúde, ela é uma despesa obrigatória, a previdência ela é contributiva, então automaticamente ela se torna obrigatória dentro do orçamento público, mas a assistência social ela não tem essa configuração, que a gente busca caminhar para essa configuração de se ter essa obrigatoriedade, mas hoje, no parlamento brasileiro, é muito difícil você negociar qualquer vinculação, né? Hoje, o assunto é desvincular, só que aí é uma máxima de quem faz política pública, que sem política pública você não consegue, sem recurso público, sem dinheiro, de fato, você não consegue efetivar essa política pública ou qualquer política pública. Eu acho que não está passando. Eu acho que está passando aqui, mas não está passando aqui. Pronto. Anteriormente eu falei do SUS, e aí essa organização desse sistema, que é muito parecido com a Irmandade Saúde, a gente tem as instâncias de gestão, que é o Ministério, as secretarias de Estado, as secretarias municipais. Você tem as instâncias de pactuação e negociação, que é a CIT, que é a Comissão Intergestora Tripartite, que vai estar União, Estados e Municípios, e a CIBS, onde cada Estado tem a sua representatividade do Estado, mais a representatividade por porte dentro dos municípios que compõem aquele Estado. As instâncias de deliberação e controle social, que são os conselhos, Conselho Nacional, Conselho Estadual, Conselhos Municipais, e as instâncias de financiamento, que são os fundos, né? Fundo de Assistência Social, o Fundo Nacional, o Fundo Estadual e o Fundo Municipal. Essa organização, essas instâncias, elas fazem a gestão, a cogestão de uma rede de serviços públicos e serviços privados, né? O SUAS tem também uma rede de serviços privados, que são as organizações da sociedade civil que prestam os serviços nacionalmente tipificados, mas nós temos a nossa rede pública, que é o CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, o Centro POP, que é um equipamento que faz um trabalho, uma abordagem social para a população de rua, o Centro de Convivência, que ele é um anexo, eu posso subdizer assim, ele é um anexo da unidade porta de entrada para a política da assistência social, que é o CRAS, e outros equipamentos, acolhimento institucional, que fazem as entregas, junto com essas instâncias, para a população usuária de serviços, programas, projetos e benefícios. Na perspectiva que, diferente da educação e da saúde, que é um direito para todos, a assistência social é para quem dela necessita. Mas, como um país em desenvolvimento, nós temos um grande número de pessoas que necessitam dessa política. Você tem mais de 70 milhões de brasileiros que precisam desse sistema e da envergadura desse sistema que garante proteção social. O fundo, entre esses
dois companheiros que estão aqui. O Fundo Nacional de Assistência Social é o mais novinho, né? Vai fazer agora 31 anos de existência. É muito jovenzinho, é a minha idade também. Eu revelando a idade, né? E ele foi regulamentado ao longo do tempo por vários decretos, mas a sua última regulamentação, seu último marco legal, está lá em 2012. Ele é condicionado às deliberações do Conselho Nacional de Assistência Social. Ele é um fundo público que vai fazer a gestão financeira, orçamentária e contábil, mas o fundo, ele não é só esse desenho, ele enxerga também o processo de assessoramento técnico, educação permanente, formação institucional, tecnológica, na medida de estruturar esse que é o nosso sistema, o Sistema Único de Assistência Social, na perspectiva de fortalecer. Aqui é mais as competências, esse material vai ficar à disposição, que eu acho que esse não é o ponto central aqui. As nossas atividades, elas vão desde o processo do gerenciamento, do planejamento do orçamento público, da transferência fundo a fundo, que eu acho que esse é o nosso maior objetivo enquanto fundo público, é garantir o fundo a fundo para os entes federados, dentro das proteções básica, especial e gestão. A estrutura do Fundo Nacional de Assistência Social, ela tem uma diretoria executiva que faz a gestão do fundo, com a assessoria e os apoios, e mais 3 coordenações. Tanto a coordenação geral de transferências, que a gente chama aqui, ela vai cuidar de tudo que for emendas parlamentares, de transferências que não sejam as transferências legais do processo fundo a fundo. Ela vai ser transferência fundo a fundo, mas como ela não tem a anualidade exata para o mesmo ente federado, então a gente busca separar. A emenda parlamentar, ela tem um processo que hoje, por exemplo, João Pessoa, na Paraíba, ela pode receber uma emenda esse ano, mas possa ser que para o ano seguinte ela não receba a emenda. Então, para fazer essa tratativa, não é nem longe, mas num olhar mais detalhado, a gente criou uma coordenação específica que também vai cuidar das nossas obras. A Coordenação Geral de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil, que é quem faz o processo do acompanhamento do fundo a fundo, e a nossa Coordenação Geral de Prestação de Contas. Os nossos macroprocessos, a instrução de emendas, análise de mérito das emendas, execução orçamentária financeira do processo fundo a fundo, acompanhamento do contrato de repasse de serviços da Caixa, que aqui a Caixa é o nosso banco mandatário para a construção das nossas obras, e a gente faz isso em parceria com o MGI, através do Transferigov, que mais à frente eu vou apresentar um pouquinho. O acompanhamento da execução das transferências voluntárias, a análise de prestação de contas, e a instauração de tomadas de contas especiais, que aí entra muito o processo do controle social, de estar junto dentro desse contexto, do acompanhamento, para ver se o recurso, de forma real, ele está sendo aplicado na ponta. E também dos órgãos externos, né? Tanto dos tribunais de contas dos estados, quanto dos tribunais de contas, quanto do nosso Tribunal de Contas da União, que também faz o acompanhamento conjunto com o FNAS do processo da prestação de contas. Aqui é só um pouco do contexto de cada coordenação. O material vai ficar à disposição para vocês, para entender o que cada coordenação acaba fazendo. O Fundo de Assistência Social, ele minimamente tem algumas exigências legais para se instrumentalizar o processo de fundo a fundo. Hoje nós temos essa estruturação que anteriormente eu apresentei para vocês, no sentido de dar envergadura e concretude a um financiamento de um sistema público tão necessário para a população brasileira. Mas esse sistema, ele é condicionado ao que nós chamamos das funções e subfunções orçamentárias programáticas dentro do orçamento público da União. A função 08,
ela originalmente foi pensada para a política, ser exclusivamente para a política de assistência social. Mas a função 08 ela acaba caminhando e entrando em outros ministérios, em outras autarquias da estrutura federal. Anteriormente, nós só tínhamos 4 subfunções, mas esse ano a gente ganha mais 2 novas subfunções para melhor demarcar a aplicação dos nossos recursos públicos. Tanto é que, hoje, os recursos transferidos eles vão ser demarcados nessa função orçamentária 245, os serviços socioassistenciais, anteriormente, até o exercício passado, era a assistência comunitária, como se fosse uma subfunção guarda-chuva, e aí a gente buscou, junto à SOF, junto ao Conselho Nacional, fazer uma demarcação tanto daquilo que é feito de transferências e resguardar o que nós, de fato, executamos, que são os serviços socioassistenciais, e quanto à questão da segurança de renda, que é o que nós condicionamos ao Programa de Transferência de Renda do Brasil, que é o programa Bolsa Família. O Bolsa Família, por ter uma outra envergadura, ele não está ligado ao Fundo Nacional de Assistência Social. Ele está ligado diretamente ao Ministério, à estrutura direta do Ministério. Mas o Fundo Nacional de Assistência Social, ele faz a gestão do programa do benefício de prestação continuada, o BPC, que ultimamente todos vocês têm acompanhado esse processo na mídia da revisão do BPC. O BPC ele é dentro da nossa estrutura. Com isso, nós temos um orçamento hoje de 101 bilhões de reais. Esse é o orçamento do Fundo Nacional de Assistência Social. Mas, para a execução, 101 bilhões é só para o BPC, mais cerca de 4 bilhões para a execução dos serviços. Ou seja, há uma lógica que você tem 100 bilhões para benefícios e 4 bilhões para o acompanhamento desses 100 bilhões. Que aí é uma outra lógica, uma outra questão mais profunda, que aí o professor trouxe alguns aspectos que são importantes, né, que é da consistência e da necessidade da gente avaliar como é que nós vamos, de fato, concretizar. Que o fundo público ele não é só um fundo contábil, ele tem que olhar muito mais para além da contabilidade, que tem uma linguagem universal, mas também para as questões que são prioritárias, de como fazer política pública. Meios de operacionalização. A gente tem a transferência fundo a fundo, que ela é a transferência que a gente faz todos os meses, de forma regular e automática, para os fundos estaduais e fundos municipais. O Transfere Gov, que é que a gente tem a parceira Regina, e o MGI, que a gente utiliza a plataforma para realizar os contratos de repasse, a apresentação das propostas para a construção de obras públicas. E o MobSuas, que ele é um processo de compra centralizada e doação de veículos que vão qualificar lá na ponta, tanto para que as equipes de referência daquelas unidades que eu apresentei da organização do SUAS possam chegar nos mais distantes locais, seja por um veículo 4x4, seja por uma embarcação. Então, o MobSuas ele vai ter essa grande proeza, essa grande possibilidade de levar mobilidade, até porque as nossas unidades públicas elas são pulverizadas em todo o Brasil, mas elas são concentradas nos centros urbanos. E nós temos um país extremamente continental. Então, você tem um CRAS que fica na sede do município, em que você tem um município que o distrito ou a comunidade mais distante é 100 quilômetros, 200 quilômetros, e aí se você vai para o Amazonas, aí essa diferença continental ela é muito maior. Então, a gente também tem as questões regionais que a gente tenta responder através do MobSuas. Aqui são os nossos tipos de repasse. Diretamente ao cidadão brasileiro, a gente só tem um, que é o BPC, que é o benefício de prestação continuada, e o RMV, que ele é como se fosse uma renda mensal vitalícia,
que hoje quase ela não é mais concedida. Isso está lá atrás atrelado a um processo transitório da última Constituição para a Constituição de 88, que ela vem sendo respondida aqui ainda por esse benefício direto à população, mas que hoje não é concedido mais. O repasse fundo a fundo, que são os nossos serviços, programas e apoio à gestão, o incremento temporário, né, por meio das emendas parlamentares, que são fundo a fundo, e a aquisição de equipamentos permanentes para qualificar essas unidades públicas que prestam serviços, e as transferências voluntárias, convênios e contrato de repasse. No caso do nosso fundo, os convênios quase não existem. A gente preconiza mais o processo fundo a fundo, e tem uma diferença porque também a gente não faz transferência direta a entidades socioassistenciais. O recurso vai para o ente Estado ou para o ente município, e o município ou o Estado fazem a parcerização com essas entidades que prestam serviço socioassistencial, né? Vou passar isso aqui. Aqui são os dois sistemas que a gente também usa para as transferências que são temporárias, tanto o SIG-TV quanto o Transfere Gov. A execução dos nossos recursos, elas vão se preconizar e vão seguir todas as nossas legislações específicas, resoluções, os nossos marcos legais, assim como acontece dentro do Fundo Nacional de Saúde, dentro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Você tem um marco legal que vai dizer o que se pode utilizar com os recursos federais, até para dar uma direção de como fazer uma boa execução desses recursos de forma eficiente e eficaz. Para o recebimento dos recursos por parte dos entes federados, eles precisam cumprir o que está no artigo 30 da LOAS, que a gente chama de CPF do SUAS, que é Conselho, Plano e Fundo. Assim como cada cidadão brasileiro tem um CPF que vai demarcar que ele tem uma vida, que ele é cidadão, que ele está ali presente no território nacional, para que os fundos eles consigam ter envergadura e o repasse desses recursos, a gente exige que eles tenham o conselho constituído com paridade, ou seja, só tanto 50% de sociedade civil, tanto 50% de representação governamental, com reuniões regulares e com as devidas deliberações, a elaboração de um plano de assistência social, em que ele vai dar a diretriz de como é que essa política ela tem que ser conduzida dentro do território, a partir das especificidades de cada região, e a instituição do fundo, com a alocação de recursos próprios do Tesouro em seu orçamento, em que ele esteja configurado como uma unidade orçamentária exclusiva e com as devidas ações orçamentárias lá descritas para aplicação dos nossos recursos, seja por meio dos blocos de financiamento, de proteção social básica, proteção social especial, gestão do SUAS, gestão do programa Bolsa Família Cadastro Único, além dos programas que também são condicionados. A portaria 113, ela vai organizar e vai otimizar, né? A gente coloca aqui porque ela é uma inovação e a gente olha muito para aquilo que a saúde avançou, na perspectiva de compreender a dinâmica, e hoje a saúde está muito mais avançada no sentido da transferência fundo a fundo, que a gente está também visualizando esse olhar, né, de você financiar isso tudo como a gente poderia chamar de um grande blocão, né, de custeio e investimento, só que ainda a gente segue muito uma lógica de níveis de proteção e níveis de gestão, mas que a gente está caminhando nessa perspectiva de olhar e dar mais poder e segurança para os gestores da ponta, para que eles possam efetivamente fazer a gestão desses recursos. E aí eu vou trazer agora os aspectos das nossas inovações. O Fundo Nacional de Assistência Social, ele, até um certo tempo, ele tinha um aspecto de ser condicionado apenas como um fundo contábil, um fundo de repasse fundo a fundo. E isso acabou engessando
e quebrando as relações mesmo com os entes federados, até o processo de confiança dos entes federados, de quando é que vai se receber recursos, de quando é que eu vou, de certa forma, ser capacitado e ser orientado. A partir dessa retomada do governo Lula III, a gente recompõe a Comissão Intergestora Tripartite e, a partir da pactuação dos gestores, a gente surge, dentro da Câmara Técnica de Orçamento e Financiamento da CIT, a gente surge com um programa que a gente chama ele de Executa SUAS, que ele é um programa nacional de eficiência da gestão do SUAS, que ele é baseado no fortalecimento dos entes federados e da capacidade da execução orçamentária e financeira do Sistema Único de Assistência Social. Vai ter alguns macroprocessos importantes, na perspectiva de olhar tanto para o monitoramento daquilo que a gente repassa para os entes federados, para saber como é que esse desembolso, ele, de fato, na ponta, ele tem a sua concretude, a formação, a educação permanente continuada dos nossos gestores técnicos dos fundos municipais, na garantia de um assessoramento técnico para melhorar a gestão dos recursos e a gestão e apoio, né, através dos diversos canais de comunicação que anteriormente a gente não tinha, né? A saúde, eu digo muito que a saúde e o FNDE são muito protagonistas com relação aos canais de informação, né? Às vezes parece simples, mas a forma que se comunica no Instagram, a forma que se comunica no YouTube, isso faz com que o gestor ele tenha segurança para o que de fato ele vai realizar, ele vai comprar, ele vai fazer a gerência e a gestão dos seus recursos. E aí, a partir dessas visualizações do que os dois fundos têm como protagonista, a gente também buscou, como um dos alicerces, um dos pilares para esse programa, é a gestão de apoio. É realizar um processo continuado de apoio por meio de todos os canais disponíveis que a gente tem, seja o site do fundo, seja o YouTube, seja o Instagram, seja o WhatsApp, seja as orientações técnicas, ou seja a formação lá na ponta com os gestores. Com isso, a gente tem o Executa SUAS, a gente vai ter 5 produtos. O primeiro é a modernização da nossa legislação de gestão financeira orçamentária. Algumas das nossas legislações, elas são da década passada, então elas não condizem mais com a realidade de Brasil e nem com a realidade de território do Sistema Único de Assistência Social. Então, a gente está modernizando todas as nossas legislações para se adequar mais ainda aos fatores semiárido, amazônico e fronteiriço. O FNAS pelo Brasil, que é o apoio técnico que a gente está realizando em todos os estados. Ontem a gente amanhã a gente finaliza Minas Gerais, é o penúltimo estado, e o último estado que nós vamos fazer agora em setembro é o Rio Grande do Sul, né? Pela situação do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul estava agendado para junho, mas aí a gente entende, compreende que a gente precisa ir mais com calma, e a gente vai finalizar o FNAS pelo Brasil, a sua primeira edição, agora em setembro, com o estado de Santa Catarina, não, Rio Grande do Sul, me desculpem. O Monitora SUAS, que é um outro produto, que é o processo de monitoramento da execução dos recursos, de como é que esses recursos estão sendo gastos. O Agiliza SUAS, que é a modernização do nosso sistema de prestação de contas, e aqui a gente tem uma parceria com o Banco do Brasil, e já a gente vai ter uma parceria conjunta com o MGI, em que o gestor, diariamente, ele vai prestando conta daquilo que ele vai executando, e o nosso sistema, que é o Agiliza SUAS, ele é um sistema que vai consumir as informações do Banco do Brasil, ele já vai nos dando esse processo de prestação de contas diária. Aquilo que a gente busca realizar de forma, no ano seguinte, a prestação de contas, a gente vai passar a ser uma prestação de contas diária. Então, você vai ter uma maior transparência e uma maior agilidade para conferir como é que os recursos, de fato, são gastos. E o Simplifica SUAS, que é o processo de apoio técnico continuado na sede do Fundo Nacional de Assistência Social. Além do fundo ir para os estados, capacitar os municípios e os estados, a gente também vai abrir processos de formação continuados na sede do Fundo Nacional.
os números do FNAS pelo Brasil, nós já capacitamos 7.490 pessoas, entre gestores, técnicos dos fundos, contadores, controle social. Minas, a expectativa é que a gente salte de 7.490 e vá para 8.900, porque Minas é um estado de mais de 800 municípios, então tem uma participação bem massiva e, inclusive, são 4 dias de eventos, né, para conseguir abarcar todos os municípios de Minas Gerais. E o Rio Grande do Sul a gente vai fazer agora no mês de setembro. Então, a gente vai ter um grande número de pessoas capacitadas, reorientadas do processo da gestão financeira, orçamentária e contábil, educação permanente da gestão financeira, os nossos sistemas de transferências e o processo de prestação de contas e o novo sistema de prestação de contas. Então, isso tem já surtido alguns efeitos, principalmente quando a gente olha para o que nós transferimos para o acumulado que estava em contas. Nós tínhamos um acumulado que chegava perto da casa dos 5 bilhões de reais. Claro que não chega aqui perto do meu amigo Dácio, de acúmulo em conta, de saldo em conta, mas nós tínhamos um acumulado de 5 bilhões de reais. A gente já conseguiu descer isso para 3 bilhões de reais a partir de estar lá na ponta, de conversar com gestores, de orientar os gestores e da abertura dos nossos canais de comunicação assertiva. A lacuna que sempre eu coloco aqui na minha fala é que nos últimos 4 anos o fundo deixou de dialogar com os entes federados. E isso foi muito ruim. Isso você já teve um decréscimo no orçamento da assistência social e você não dialogava para orientar os gestores. Então, essa retomada e esse rediálogo, eles trazem aspectos positivos para que o recurso, de fato, seja executado. Até porque a gente está falando em proteção social de pessoas, em fazer com que a política de assistência social chegue, de fato, para quem dela necessita. Para a dona Francisca, que mora a 70 quilômetros de distância do CRAS em que ela é referenciada. Então, a gente precisa que essa dona Francisca ela possa ser atendida, ela possa ser referenciada, ela possa ser acompanhada dentro das suas vulnerabilidades apresentadas. Dona Francisca e a sua família. Então, é essa perspectiva que a gente enxerga dentro dessa retomada. Então, basicamente, é isso, gente, desses processos. Eu acho que é importante apresentar também o fundo para que as pessoas conheçam mais e do que a gente está fazendo de inovador. Tanto do processo de assessoramento técnico, mas também das inovações tecnológicas. Espero um dia chegar aqui aos pés do meu amigo Dácio, com Investe Suas, com outros que aí a gente pode aqui conversar, né, para parceirizar, para pensar sistemas conjuntos no sentido da gente investir mesmo para qualificar de forma intersetorial o gestor, para que ele tenha certeza do que ele está fazendo é uma forma com que o recurso, de fato, vai gerar mudança de vida de cada cidadão e cada cidadã brasileira. Então, meu obrigado.